dia, senhoras, os senhores, ou na nossa linguagem, para não pegar esse vício de parlamento, as companheiras e os companheiros. E saudar aqui o vereador Chu, a sua equipe, pela iniciativa do ciclo de atividades de formação, mas pela iniciativa que, com todas as companheiras e companheiros, vocês constroem os momentos de encontro. Isso mesmo, são momentos de encontro, de reflexão, de debate. E digo isso, saliento isso, porque todos nós, essa cultura petista, e o Darcy Zanini, que falou aqui no último encontro da história do PT, nós temos esta alegria, este orgulho e esta paixão de sermos do PT, de sermos construtores do PT, mas de sermos sujeitos da construção partidária dos governos. E, por mais que a gente talvez faça esta linguagem muito mais, ou centradamente nos períodos de campanha, é necessário que, em cada momento, a gente lembre que se o Brasil hoje é o que é, ele é resultado, claro, do governo Lula, mas ele é resultado da história dos lutadores, mulheres e homens, dos movimentos sociais e de nós, petistas, construtores deste grande partido e construtores do governo. Fomos, afinal de contas, todos nós e tantos milhares e milhões de brasileiros e brasileiras que construímos o Partido dos Trabalhadores na sua história e fomos nós que construímos e conquistamos o governo do presidente Lula. E é por isso que o Brasil hoje é outro. E é por isso que hoje a gente, quando compara o que era antes e o que é depois, são atividades como estas, de formação, de reflexão, de encontro, que a gente precisa recuperar a nossa trajetória de organização, de participação, de luta, mas é uma trajetória de construção. Nós temos a alegria de fazer política porque a gente faz política para o bem. Porque a gente faz com paixão, com determinação, com luta para transformar. Mas a gente faz política com indignação para combater preconceito, discriminação, desigualdade, opressão, violência. E é por isso que a gente precisa, sim, reconhecer nos nossos momentos de encontro a nossa força, a nossa história, e é por isso que todos nós estamos de parabéns pelo que esse partido e todos nós fizemos até hoje. E é por isso que hoje a gente pode falar de uma grande expectativa do governo Tarso. É evidente que os instrumentos de ação, as possibilidades de orçamento do Estado são muito menores do que o governo federal. O governo federal tem maiores instrumentos. Mas essa é a expectativa dos nossos mandatos, do mandato da Ana, do mandato dos 14 parlamentares do PT. É a expectativa dos petistas. É a mesma expectativa, não poderia ser diferente, de que o governo Tarso, de fato, vai retomar um processo que a gente, e aqui é mais fácil até falar, que todos nós e que o povo gaúcho tem. Por que aqui é mais fácil de falar? Porque vocês, companheiros e companheiras, têm a experiência e vocês são os responsáveis pela construção de um governo petista na cidade. O que era São Leopoldo e a sua administração antes do PT e o que é hoje. Portanto, esta expectativa que todos nós temos de realizações do governo do Estado, elas são como também da dinâmica dos nossos municípios, como aqui do lado. Nós temos a Prefeitura de Novo Hamburgo, como nós temos a Prefeitura de Sapucaia, no primeiro mandato de Canoas, etc. Essa expectativa, portanto, de que o Rio Grande do Sul vai retomar primeiro um ciclo de desenvolvimento econômico. E aí, rápidos exemplos. Nós fomos, na época do governo Olívio Dutra, o terceiro maior exportador do país. Nós, no período do governo Olívio Dutra, sem apoio do governo federal, lembrar que era o famoso FHC, nós tínhamos taxas de crescimento econômico do Rio Grande do Sul acima da média do país. Durante os 8 anos, PMDB, PSDB e a sua corja, o Rio Grande decaiu na média do crescimento econômico em todo este período. Em todo este período. Se nós éramos o terceiro estado exportador, hoje assumimos
e herdamos da turma do PSDB e do PMDB, 7ª colocação. Os nossos indicadores de crescimento econômico ficaram abaixo da média. Mas vamos pular para uma outra área. Se antes, no governo Olívio, nós tínhamos inúmeras iniciativas na área da educação e tínhamos índices melhores, e também na área da saúde, esses últimos 8 anos, nossos índices de qualidade de educação, de qualidade no atendimento à saúde, caíram. No governo Olívio Dutra, portanto, no governo nosso, petistas, que somos nós, avançamos na aplicação de recursos em educação e saúde, o que caiu nos últimos anos. Dou esses exemplos para dizer que a expectativa evidente é de retomada da qualidade e da universalização do serviço em várias áreas. Quer dizer, nós precisamos voltar a qualificar a educação, voltar a qualificar o serviço da saúde e assumindo a responsabilidade. A responsabilidade de que o governo federal, o governo do estado e os municípios, juntos, podem melhorar. Isso que é uma reclamação que todos nós escutamos a cada dia, a cada momento. As reclamações do atendimento de saúde. As reclamações da insuficiência da rede hospitalar, ambulatorial, etc. Bom, então tem um conjunto de expectativas de crescimento econômico, de valorização, de melhorias e de universalização do serviço público, seja ele na educação, seja ele na saúde, e nós poderíamos falar das mais diferentes áreas. Que o objetivo aqui não é fazer um apanhado geral, mas é falar que essa é a expectativa. Mas uma questão que eu acho importante, e isso está acontecendo no governo Tarso Genro. Nós montamos um governo que tem, de fato, determinação, tem trabalho para que a gente retome um ciclo de crescimento econômico com distribuição de renda, e aí o exemplo que a Ana apresentou há pouco, a nossa deputada estadual da bancada, que é o aumento do piso regional, do salário mínimo do Rio Grande do Sul. Se nos últimos 8 anos o aumento real do salário mínimo do Estado era de 1%, 0,5% ou 0%, nós agora tivemos aumento real de quase 7%. Então, retomar o ciclo de crescimento econômico com distribuição de renda. E nós sabemos que o salário é um elemento central da distribuição de renda. E esse foi um dos sucessos fundamentais do governo Lula. Aumentou o poder de compra de todo o povo brasileiro. Por quê? Porque aumentou, em termos reais, para além da inflação, o salário mínimo, e isso desencadeou um aumento de emprego, da atividade econômica, e quando tem mais atividade econômica, mais emprego, aumenta o salário, para além da luta sindical. Isso é importante. É por isso que a nossa associação da luta social, do movimento sindical e da ação dos governos, elas combinadas, elas se fortalecem. É isso, essa foi a experiência no governo Lula. Se nos governos anteriores o movimento sindical se quebrava lutando e tinha pouquíssimas conquistas, porque nós vivíamos períodos de recessão, de desemprego, de crise econômica, de tirada de direitos dos trabalhadores, nós tivemos um caminho inverso. Portanto, são essas questões que nos fortalecem movimentos e governos. Mas esta ação determinada do governo Tarso Genro, que é ação de nós petistas, porque a gente disputa virar vereador, vereadora, deputado, deputada, a gente disputa a prefeitura e o governo, é para realizar, é para ter políticas de habitação popular, como o extraordinário programa Minha Casa Minha Vida, é para realizar a universalização da saúde, que a gente destina mais recursos e cria programas como a UPA, a SAMU, que foi dinamizada no governo do presidente Lula e que continuará no nosso governo da presidente Dilma. A gente tem a determinação das realizações, como agora, na educação infantil, que é um déficit brutal em todos os recantos deste país, seja indiferente à região, o porte da cidade, a determinação clara de que o governo Tarso Genro vai disputar recursos federais daquilo que nós não temos receita própria. E esse é um dos primeiros desafios do nosso governo de Estado. Se nós queremos, e a população gaúcha quer, um conjunto de realizações do governo do Estado, nós temos um primeiro desafio central. E
E este é o momento e a responsabilidade, principalmente dos deputados, do partido, das direções partidárias, e aí eu cumprimento o nosso presidente do partido e os demais componentes do diretório da executiva, que evidentemente que isso não se dará num curto espaço de tempo. O povo sempre cobra para que a coisa aconteça, inclusive ontem, não é só para amanhã. Mas nós sabemos que essa expectativa que recai sobre o governo Tarso, ela será cobrada. E o primeiro desafio qual é? É o desafio de reestruturar o Estado para ele ter capacidade financeira.